O Acer Swift 16 AI chega para ocupar um lugar ao sol no mercado de notebooks novos, com processadores intermediários premium e muita inteligência artificial. Ele foi o meu computador pessoal nas últimas 2 semanas, e nesse vídeo eu quero te contar o que eu achei bacana e o que não me agradou nele. Bora falar de notebook com AI? Então pode subir a vinheta. Acho que o mais importante de se ver nesse momento dos notebooks é o fim do computador portátil flagship. Não um fim, mas um posicionamento diferente. Os notebooks mais parrudos, com todas as especificações lá no alto, melhor processamento gráfico e desempenho, vão ficar destinados ao segmento gamer. Nos modelos de produtividade, pensados para uso profissional, a gente vai ver uma boa combinação de especificações, mas sem tudo no talo, e uma aposta cada vez mais forte em inteligência artificial. A gente está vivendo, afinal, a era dos AI PCs, com notebooks pensados para ter cada vez mais integração com a IA generativa, que vão estar presentes seja no Copilot como em soluções das próprias fabricantes, que vão pegar carona nesse momento da tecnologia. E um notebook com essa característica precisa ser nesse momento premium e leve ao mesmo tempo. No caso do Acer Swift 16 AI, a gente está falando de um modelo robusto no tamanho, mas que não perdeu a leveza. Eu quero começar falando da construção dele, que segue um padrão que a gente já tem visto em notebook premium de outras empresas. Primeiro, toda a construção dele, seja na tampa ou nas partes inferiores, é feita em alumínio e todo preto, o que deixa um visual mais discreto. Na tampa, o logo da Acer fica no canto superior de um lado e do outro tem um símbolo, e só. Por mais que o toque nesse metal seja liso, eu senti que ele guarda muitas marcas de gordura dos dedos e pega a poeira com facilidade. Tem 2 pequenos apoios na base, que ajudam na hora de levantar o notebook, deixando ele um pouco mais alto e confortável para uso. Nas conexões, do lado esquerdo, fica uma porta HDMI e 2 portas USB-C com Thunderbolt 4, que suportam até 100 watts de carregamento e velocidade de dados de 40 GB por segundo. Tem ainda 2 portas USB 3.2, uma que completa o lado esquerdo e outra do lado direito, que também conta com uma porta P2 para fones de ouvido cabeados. Ele é bem fino e até por isso é bom ver que não houve um grande sacrifício em perda de conectividade. Além de fino, ele também é leve para um notebook de 16 polegadas, pesando 1,59 kg. Na outra metade do notebook, onde estão teclado e mousepad, a solução que a Acer arrumou me pegou um pouco. Por ser um notebook com tela de 16 polegadas, tinha espaço suficiente para um teclado alfanumérico e um trackpad maiores. A Acer optou por um espaçamento entre as teclas, que me lembrou um pouco o que a Samsung faz nos notebooks e tablets da linha Galaxy. Mas repara que o teclado numérico ficou bem apertado no espaço que sobrou para ele, o que eu não entendi. Eu tive bastante dificuldade para acertar os números, porque a minha memória muscular tende a entender que as teclas numéricas têm o mesmo tamanho das outras. E repara também que as setas para cima e para baixo ficaram espremidas em uma única tecla, assim como o botão de colchete fica colado no Enter, diferente do espaçamento das demais teclas. Nesse sentido, eu gosto de como a Dell resolve isso no XPS 13, por exemplo, que é bem compacto e tem um teclado que oferece uma digitação bem confortável. Por outro lado, o modelo da Acer tem teclas estáveis e silenciosas. Tem um detalhe que eu percebi vendo outros conteúdos e que eu notei nos meus testes, que mesmo sendo um corpo de alumínio, ele cede se você pressionar. Então, se você tocar com mais força no meio do teclado, ele afunda. O trackpad mede 12 por 8 cm. É suficiente e confortável para usar, mas tinha espaço para ser um pouquinho maior. Um dos detalhes aqui é que ele tem um botão para inteligência artificial. Não exatamente um botão, mas um logo grande da IA da Acer que dá acesso ao serviço da fabricante e é iluminado. Eu achei redundante, já que existe um botão Copilot e um botão Acer no teclado. Mas o lado bom é que você pode desligar as funções desse botão nas configurações. E se eu critiquei o teclado e o mousepad, não tem como fazer nenhuma crítica para a tela desse cara. Mas eu vou falar dela daqui a pouco. Antes disso, vale elogiar que dá para abrir ele com uma mão sem nenhum problema. Isso porque a tela tem uma pequena elevação para abrigar a câmera. Falta para essa câmera uma chave de privacidade, mas ela suporta o Windows Hello e tem resolução de 1440 pixels. A imagem é nítida, consegue pegar algumas texturas da pele, mas eu achei as cores um pouco mais lavadas. Se você tiver em um lugar mais claro, com boa luminosidade, vai conseguir chamadas decentes de vídeo. E no final, é para isso que uma câmera de notebook serve. E agora sim, bora para a tela. Aqui, a gente está falando de um ótimo painel OLED com cores saturadas, mas que dão uma ótima sensação de imersão, porque são vibrantes e trazem o famoso contraste infinito. É um pouco mais brilhante que as telas IPS LCD que você vê nessa faixa de preço que ele está posicionado. É um display 3K,
com resolução 2880 por 1800 pixels, que oferece muita nitidez em distâncias normais. Além disso, ele suporta uma taxa de atualização de 120 Hz, que traz uma animação mais fluida no uso do sistema e também em jogos. O brilho é de 340 nits, o que poderia ser maior, mas esse display suporta conteúdo em HDR, só que é um pouco mais difícil de usar essa tela num lugar ensolarado ou muito iluminado. Eu tava quase esquecendo de falar que é um display sensível ao toque e com ótima resposta. Tem quem não goste de telas touchscreen por guardar marcas digitais, mas depois de ter experiência usando um tablet como se fosse um computador, eu passei a gostar mais. Agora, tem um ponto que eu não posso esquecer, que foi um dos que mais me decepcionaram nesse notebook, que é o áudio. Quando você coloca o volume acima dos 60%, já percebe que o som parece metalizado e chega perto de estourar no volume máximo. Então, você não vai ter a melhor experiência de áudio para jogar ou consumir conteúdo. E aí eu te recomendo um fone ou headset quando quiser fazer algumas dessas coisas. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente posta. E ó, se clicar no sininho também vai ser notificado quando a gente subir vídeo novo por aqui, fechou? E duas dicas para sempre economizar em qualquer compra online. A primeira é o nosso grupo de ofertas, que tá aqui no QR Code, ó. Você pode acessar também em escolha.cc/grupo, que sempre tem conteúdo bom que a gente coloca lá. Além disso, o comparador Escolha Segura está disponível tanto como extensão do seu navegador ou aplicativo Android, fechou? E bora continuar. E vamos falar de desempenho e produtividade, porque o Acer Swift 16 AI vem equipado com Core Intel Ultra 7 256V, acompanhado de 16 GB de RAM e 512 de armazenamento. O Lunar Lake é um dos processadores mais avançados à disposição feito pela Intel. E aqui é um ponto que eu tenho reparado em novos notebooks pensados para inteligência artificial e produtividade. A gente vai ver cada vez menos notebooks desse tipo como flagships, aqueles que vão ter sempre as melhores configurações em tudo. Prova disso é que, no caso desse cara, em vez de uma GPU dedicada da Nvidia, a opção foi por uma placa Intel Arc. É como se a marca estivesse avisando ao usuário antes de comprar: olha, se você quer desempenho gráfico, procure um gamer. Aqui a intenção é outra. Não que a GPU da Intel faça um trabalho ruim, ela só não é a melhor placa gráfica disponível. Por outro lado, ele mantém um bom controle de temperatura, e eu não notei problemas de aquecimento nele, mesmo rodando benchmarks, como o PCMark 10. Tem um aquecimento sim, especialmente no centro do teclado, entre as teclas G e K, e fica mais frio perto do teclado numérico. Não é uma Air Fryer com processador, como acontece no caso de alguns notebooks compactos de produtividade, e você consegue ficar com ele por um bom tempo no colo. Mas em jogos, eu senti o teclado um pouco mais quente. Eu joguei Elden Ring com resolução 2K, gráficos no alto e Ray Tracing desligado, e percebi que ele desligou bastante. O jogo ficou melhor quando eu deixei a resolução em Full HD e gráficos no médio. E olha, eu preciso te lembrar que esse não é um laptop para jogos num nível mais alto. É um notebook pensado para produtividade, mas que não vai fazer feio em jogos pontuais e casuais. Voltando para os benchmarks, ele tem números interessantes quando a gente compara com outros modelos da mesma categoria que ele tá. No PCMark 10, por exemplo, ele fez 7.022 pontos. O Acer Swift 14, que usa o Intel Core Ultra 7 258V, foi um pouquinho melhor, com 7.312 pontos. Mas o curioso é que ele foi melhor que o novo Dell XPS 13, que usa o mesmo processador do Swift 16 AI. No Geekbench 6, os números foram bem parecidos entre os três. Quem se destacou e fez números melhores foi o MacBook Air 15, com chip M3. E o comportamento, aliás, foi o mesmo na comparação entre esses três modelos no Cinebench. Números bem próximos entre os dois notebooks da Acer e o da Dell, e o notebook da Apple em vantagem nos resultados. A gente mede benchmarks para posicionar o notebook em desempenho, ver como ele se comporta diante dos concorrentes, mas para as cargas de produtividade que ele vai encarar, de navegação, trabalhos corporativos e entretenimento, é potência de sobra. Eu não tive problemas em nenhuma das tarefas de produtividade que eu precisei fazer com esse cara. E bora passar para outro ponto importante de um AI PC? A ideia dos notebooks com inteligência artificial embutida é ter longa duração de bateria. A Acer promete até 29 horas, mas isso num uso absolutamente moderado. Eu não vou dizer que eu consegui as 29 horas que a fabricante promete, mas foi um computador que eu usei por 2 dias e meio de rotina, sem precisar me preocupar com a recarga. Por fim, o Acer Swift AI é um bom exemplo de como os notebooks mais novos estão focando em pontos diferentes do que a gente estava acostumado. Se antes a ideia era mais nerd, especificações no talo e uma faixa de preço elevada, hoje o foco é ter um desempenho confortável, mas com bateria que dure e capacidade para as tarefas de inteligência artificial. Ele se deu muito bem nisso. É leve, mesmo sendo grande nas medidas, tem um desempenho bem legal para suas especificações e tem uma construção sóbria e discreta com poucos erros.
Onde está o problema dele? No preço. Por ser um lançamento e por usar um processador quase top de linha, a gente entende que a Acer não ia cobrar barato. E não cobra mesmo. Atualmente, ele está saindo por R$ 10.499 no site da empresa. E mesmo que eu saiba que notebooks do tipo AI PC vão representar o futuro da tecnologia, eu ainda não consigo ver motivos para pagar tanto por notebook que não tenha todas as configurações no talo. Dá para pagar mais barato e mesmo assim usar os recursos do Copilot e ter um bom desempenho para o dia a dia. Mas quem quiser um desse aqui vai levar um belo computador para tarefas produtivas, onde sobra potência e para uma jogatina casual. Só que essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando o notebook do futuro, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!